fazendo lembrar, recordar que quinta não teremos o estudo, porque teremos o culto em ação de graças pela vida da Tânia, pelo milagre que Deus realizou. E aí na outra quinta a gente segue normalmente, se nada mudar, depois a gente só vai ter uma parada em algum momento no final de julho, que é quando eu pretendo tirar uns diazinhos de férias e ver minha mamãe. Mas a princípio vai ser só isso aí mesmo. Tentei convencê-la de outro dia, mas não consegui. Oi, minha linda, Deus abençoe, a paz, tudo bom? Bem, meu marido. E aí, irmão? Deus abençoe. No nosso bairro. Glória a Deus. Obrigado. Só que o pessoal desse bairro ainda não me chamou por um cafezinho, rapaz. Nésimo, quando sinto me diz que não, hein? Já foi? Já tá? Tá aí, amado, tá aí. Gente, boa noite, a paz, que Deus abençoe vocês. Vamos ter um momento de oração e aí a gente dá início ao estudo. Quem pode orar aí por nós? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta tão rica oportunidade em que temos nesta noite, ó Deus, de mais uma vez nós estarmos aprendendo mais e mais do Senhor, Aleluia. Aprender a Tua vontade, ó Deus, fazer aquilo que Tu queres que façamos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, que está à frente, ó Deus, na direção desse ensino. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito, o Senhor tem cuidado de nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Me ajuda a gravar o nome de vocês? Essa é fácil, porque eu servi com o ESA no Rio de Janeiro. Fácil. É ao quadrado, já está resolvido. É ao quadrado. Abençoados, vou fazer assim um resumo por causa de vocês hoje, mas vai ser um resumo do resumo da síntese, vai ser bem pequenininho. Porque hoje é o nosso 9º encontro do estudo. E como vocês, né? Então, eu principalmente estou conhecendo hoje, né? Eu vi a foto, me mostraram no domingo, é ele que eu fui fazer um gabinete, aí falaram que o senhor tinha estado aqui. E eu não creio, isso vai estar, nossos estudos são gravados, está no site, no canal, da igreja, também no meu canal. Então, se vocês um dia quiserem pegar desde o primeiro, está tudo lá, tanto no canal do YouTube da igreja, como no meu. Eu não creio em religião, nenhuma delas. Eu só creio em Jesus. E o nome desse estudo, não botou, é Nos Passos de Jesus. Isto é, a gente olhando para como Jesus viveu, como ele tratou do próximo, como ele adorou ao Pai, como ele serviu ao Pai, e que a gente vai entender como que a gente tem que viver. Então eu digo que Cristo nunca estabeleceu uma religião, mas sim um modelo de vida. Tanto que quando a gente vai ler em João vai dizer que o verbo se fez carne, isto é, todos os ensinamentos bíblicos, eles tiveram corpo, tiveram forma em Cristo Jesus. E aí João começa dizendo, e o verbo se fez carne, quer dizer, a palavra, o logos, se fez carne e habitou entre nós. E esse habitar é aquilo que tudo estava escrito no Velho Testamento, que viria de acontecer, acontece na pessoa de Jesus Cristo, do Deus encarnado. E Jesus, ele vai mostrar como viver de fato a palavra, tanto ensinando, como da maneira que ele viveu. E esse estudo nosso, ele se baseia em Mateus 16, principalmente, mas a gente hoje vai estar lendo Mateus 16 não, mas vamos lá. Ele se baseia porque é quando Jesus começa a dizer que os discípulos dele não teriam que ter o mesmo comportamento, o mesmo caráter das religiões que haviam na época, os saduceus, os fariseus, os essênios. E aqui no estudo eu fiquei um bom tempo explicando sobre cada um desse grupo.
E Jesus depois, ele, nesse caminho, nessa conversa, ele pega o pessoal e leva para um lugar totalmente pagão, onde tinha pelo menos 5 templos de adoração a deuses diferentes, coisa que a maioria dos religiosos não faria, né? Jesus, ele não leva o pessoal para Jerusalém, onde tinha o templo, que era o lugar que a gente diria que é o lugar santo, o lugar sagrado, onde tinha o templo que Salomão tinha construído, depois Herodes construiu. Não, ele pega o pessoal e leva para um lugar pagão. E lá vem as revelações, quando Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí vem Jesus instituindo a sua igreja, através dessa certeza de que Jesus é o fundamento, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido. E aí Jesus começa a falar que ele vai inclusive para Jerusalém, e ele vai padecer nas mãos dos religiosos, esses religiosos que ele acabara de dizer: olha, não tenham o caráter deles, não tenham comportamento com o próximo e com Deus como eles têm. E depois disso, Jesus fala que vai padecer, vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar. E a partir daí, Jesus, ele vai dizer: aquele que quiser, aí vem as declarações: eis que vos dou a chave do céu, o que ligardes na terra será ligado no céu. Estou fazendo um resumo de 8 a 8 quinta-feiras, tá? Vai ser ligado no céu. Vai dizer que ele está dando a autoridade à igreja, essa igreja, esse povo que vai passar a viver, tendo Jesus como base, como centro, como fundamento. E aí depois ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que eu sou um pouquinho diferente, né, Zimô? Eu posso ligar aqui esse amigão que eu estou derretendo já? Eu sou meio calorento, gente. Então assim, o pessoal veio do Polo Norte, mas eu já estou derretendo aqui já. E aí eu expliquei que o que é negar a nós mesmos? É tudo aquilo que tem em nós e não tem em Jesus, nós não podemos ter. E o que é tomar a cruz? É tudo aquilo que tem Jesus e eu não tenho, nós não temos, nós precisamos ter. E a partir daí, o primeiro ponto que a gente começou a trabalhar é o perdão. Que o perdão se opõe à ira, a rancor, à mágoa. Então a gente está 2 semanas falando sobre perdão e hoje vai ser a 3ª semana. Então assim, dentro do possível, eu fiz o resumo desde o começo. E eu quero convidar vocês a abrir. Eu creio que se a gente não terminar no próximo encontro sobre perdão, no máximo mais 2 aulas a gente termina. Mas eu quero convidá-los a abrir em Gênesis 33. A gente está falando sobre perdão. E a gente ficou uma aula toda explicando ao contrário, né? Nenhuma raiz de amargura que está lá em Hebreus 12:15, brote em vossos corações. Então começamos a fazer o contraponto entre amargura, ira, rancor, perdão. Falamos que a ciência tem comprovado que uma esmagadora porcentagem de câncer que nós temos é resultado de não perdoar, é por causa de mágoa, de rancor, principalmente as mulheres. Quase 92%, né, dá 91 e pouco, do câncer de útero é resultado de rancor, de mágoa, de ressentimento. Isso a ciência que falou. Na semana passada a gente trabalhou no Pai Nosso, que normalmente a gente vai até o verso 13, onde vai dizer que a gente termina amém. Mas quando a gente chega lá no 14:15, ele vai dizer: se não perdoarem os pecados, eu também não vos perdoarei. É uma sentença, é um imperativo que Jesus está dando. E hoje a gente vai começar aqui em Gênesis 33, depois a gente vai passar para João 20, a partir do verso 19. Quem pode ler o 33 de Gênesis, de 1 a 10? Gênesis 33. O encontro de Esaú e Jacó. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximara, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente.
Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se aproximaram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Respondeu Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Vamos lá. Todos conhecem a história de Jacó e Esaú? Todos, gente. Amém? Então a gente vai lembrar que Jacó deu uma volta no irmão com a ajuda da sua mãe. E quando a gente conhece o todo da história, a gente vai saber que Deus já tinha separado, já tinha escolhido escolhido Jacó para uma grande obra. Mas quando a gente vai ver a história, a gente vai ver que Deus, ele nos surpreende. Nem sempre Deus usa o que nós chamamos de lógica para as coisas acontecerem. Eu vou sair um pouquinho de Esaú e Jacó, só para a gente entender isso. Todos conhecem a história de José do Egito? Também, né? Foi tranquilo até José ser o segundo abaixo de Faraó. Não foi tranquilo a vida de José? Não, né, gente? Vendido pelos irmãos, quer dizer, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo, vai parar na casa de Potifar, começa a prosperar a casa de Potifar. A mulher de Potifar se interessa por José. José, esperto, porque José, ele poderia resistir fisicamente à mulher, porque ele é mais forte do que ela. Mas ele, sabendo também que não se brinca com o pecado, o que ele faz? Pula pela janela. Por causa disso, ele vai parar na cadeia. Mas o caráter de José é tão tremendo que o responsável pelos prisioneiros passa a confiar em José, e deixa a cargo de José ele fazer a contagem dos presos, ele a ser responsável pela refeição, até que 2 rapazes lá têm sonho. José interpreta os sonhos. O primeiro acontece tal como ele havia dito, que ele perderia a vida. O segundo, ele falou que seria restituído. Chega o momento desse ser restituído ao seu cargo, que ele era mordomo. José fala: não se esqueça de mim quando estiver lá. Mas aí, né, o cara já estava lá no bem e bom, deixou José para lá. Passa um tempo, vem Faraó tendo um sonho que ninguém interpreta. Até que vem José e interpreta, né? A gente conhece das espigas, das vacas. E José é colocado como segundo, abaixo somente de Faraó. Mas Deus não podia ter facilitado isso? Para que tanto sofrimento para chegar até onde José chegou? Ele não poderia ter encurtado um caminho e ter feito um negocinho mais tranquilo? E eu particularmente, eu creio que Deus faz assim por 2 motivos. Primeiro, porque ninguém, como disse Paulo, consegue escrutar os caminhos de Deus. Isto é, consegue saber a mente de Deus. Deus é insondável, inescrutável. Por isso ele é Deus. E a coisa mais louca é quando o ser humano ele acha que Deus tem que explicar tudo para ele, ou ele tem que entender tudo de Deus. A outra coisa é que, querendo ou não, as lutas nos fortalecem. As lutas nos deixam mais fortes quando a gente sabe passar pela escola, que há pouco tempo eu fiz uma reflexão dizendo sobre a escola do deserto. Quando a gente sabe passar na escola do deserto e faz a prova e é aprovado, a gente sai muito mais sábio do outro lado, a gente sai mais fortalecido espiritualmente, dependendo da luta fisicamente, emocionalmente, e Deus ele sabe como tratar da gente. Eu estou contando essa história de José para entender
que quando a gente vai falar de Esaú e Jacó, Deus ele não tem preocupação com que a gente entenda as coisas que ele está fazendo. Por isso que o justo vive pela fé, não pela lógica, é pela fé. A gente crê que ele está no controle, que ele sabe o que faz, e como diz Isaías 40, Deus não precisa de conselheiro. E aí a mãe de Jacó ajuda Jacó. Depois Jacó tem que sair fugido. Jacó vai, todo mundo conhece, né? Ele trabalha 14 anos para poder casar com a mulher que ele queria, a menina que ele queria, porque o sogro também deu a volta, ele deu volta e tomou uma volta. Depois vai a história lá das ovelhas, enfim. Quando ele está cheio de esposas, concubinas, rebanhos, ele volta para se reconciliar, ou tentar se reconciliar com seu irmão. Nesse retorno, ele vai chegar lá no vale de Jaboque, e vai ter uma luta que o próprio Senhor vai aparecer para ele. Ele vai lutar com o Senhor vai tocar na perna dele. Lembram disso, gente? Depois, se lembrar, é só ir lá lendo o trem todo, está tudo escrito. E até que ele chega no momento que ele vai encontrar com o irmão. Quando ele estava saindo de perto do irmão, ele estava saindo como? Fugido, mas fala diferente. Fugido do irmão, né? Com medo, porque o irmão queria matá-lo. Então, quando ele volta, qual a expectativa que ele tem? Que o irmão queira ainda matá-lo. Aí, ele cheio de medo, o que ele faz? Vai primeiro uns rebanhos na frente, ovelhas, gados. Depois ele pega as concubinas, coloca na frente, e ele fica depois disso tudo. E quando o irmão dele vai ao encontro dele, o irmão dele vai correndo e o abraça. E aí o que diz o versículo 10? Antes de ler o versículo 10, se o irmão dele foi correndo até ele e o abraçou, o que o irmão dele fez? Perdoou. E não lembro quem me fez uma pergunta. Lembrei quem fez. O irmão dele o perdoou, mesmo ele não estando presente. Que ele passou décadas longe do irmão. Porque o perdão, a gente falou sobre isso aqui semana passada, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Tem a ver com quem perdoa. Mais para frente a gente vai melhorar isso daí. E aí, o que ele fala no versículo 10 quando ele é perdoado? O que Jacó, que agora o nome passa a ser Israel, desde lá do vale de Jaboque, o que fala o versículo 10? Qual é a declaração de Jacó para Esaú no versículo 10? Há uma expressão aí maravilhosa. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Então, qual é a expressão maravilhosa que tem aí? Ele fala que ele, olhando para o irmão dele, após receber o perdão, ele vê o rosto do irmão como se tivesse visto o rosto do próprio Deus. E aí eu falei um pouco sobre isso semana passada. Por que essa expressão de Jacó para Esaú? Eu falei isso na semana passada. Porque o perdão ele é natural. Gente. Pela gente mesmo, a gente perdoa? Não, o perdão é divino, é sobrenatural. Porque quem primeiro perdoou? Deus. Então, quando a gente perdoa, a gente de fato se assemelha a Deus. Periquito pode perdoar? Cachorro pode? Não. Uma samambaia pode? Não. Só quem pode perdoar é aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque o perdão vem de Deus, nasceu no coração de Deus. Porque quem lembra da aula passada, o propósito de Deus é reconciliar consigo, como está em 2 Coríntios, é Paulo falando. Deus estava em Cristo, lembram disso semana passada? Reconciliando consigo o mundo. E o que é perdão? É reconciliar
o outro. Essa ponte que estava quebrada, eu torno agora a erguer a ponte. Isso quem lembra lá, não dá para voltar tudo, a gente chegou a ler em Mateus, quando vai dizer, olha lá, Mateus 5, se você vai oferecer uma oferta, e se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, não é você que tem contra o irmão, é ele que tem contra você. Deixa a oferta, Deus valoriza mais a reconciliação do que a oferta. E deixa a oferta e vai se reconciliar com ele. Porque Deus enviou Cristo para que haja reconciliação. Olha só como a conta ela é fácil. Se Deus quer me reconciliar com ele, quer que a Alessandra se reconcilie com ele, por isso ele enviou Cristo, enviou Jesus. E aí, se nós dois nos reconciliamos com ele, o que tem que acontecer entre nós automaticamente? Reconciliação, comunhão, unidade. Então, quando não há perdão, eu estou separando o que a gente normalmente usa para o casamento, né? Mas eu estou separando aquilo que Deus uniu. E não uniu no sentido de homem e mulher, como é o casamento. Uniu no mesmo corpo, membros do mesmo corpo, como está em 1 Coríntios 12, está em Romanos 12, Efésios 4 vai falar sobre isso. Então, quando eu não perdoo, eu estou participando de um derrubar dessa ponte que nos unia. Eu estou participando da segregação. Eu estou participando daquilo que vai contra o propósito de Deus. Que qual é o propósito de Deus? Reconciliar. E o único momento que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala em Romanos, em Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós pelo Espírito. Mas o único momento que a Bíblia fala que a gente fica com a cara como se fosse a cara de Deus é no momento do perdão. Porque a gente é muito orgulhoso para querer perdoar. A gente se acha muito bom para que alguém venha nos prejudicar e depois a gente tenha que continuar amando essa pessoa. A gente se acha muito o supra-sumo, para achar que a gente pode tomar uma volta de alguém e a gente olhar para essa pessoa com amor, graça e misericórdia e ainda falar para ela, se precisar de mim, eu te ajudo. Antes de ler, mas você pode ir abrindo aí em João 20, a gente vai ler do 19 ao 23. Eu falei de José, não foi? Do Egito. Qual é uma das grandes características de José? Perdão. José não é só traído pelos irmãos, ele é perseguido no comportamento. Ele é jogado dentro de um poço. João 20, do 19 ao 23. Ele é jogado dentro de um poço. Ele é vendido como escravo. E se tinham, hoje nem tanto, mas embora haja alguns lugares aí ainda assim. Mas se tinha alguém que nessa época não tinha direito algum, era o escravo. Mas quando vem a fome, e o povo dele, a família dele, vem para comprar mantimento, recebe o que de José? Perdão. Esse homem fantástico, esse homem que a gente olha para a palavra e fala assim, me dá um coração assim também. E a marca do povo de Deus não ser destruído não foi só alimento que José vendeu para eles, que depois acabou dando, mas foi a reconciliação, fazer esse povo de novo ser um só povo, a ponto do povo, da família dele ir morar onde? No Egito, que só depois, no 4º ou 5º, se eu não me engano, Faraó, que eles vão ser escravizados, mas enquanto isso eles moravam lá, por causa de José, como se fosse a cidade deles, como se fosse o povo deles. E aí vamos ler aí agora, quem pode ler, até aqui, tranquilo gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém? Então quem lê aí, João 20, do 19 ao 23, Evangelho de João 20, 19 ao 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês.
Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Quem tem a tradução que fala sobre reter? Tem? Lê aí pra gente. Só esse final. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. E aí, vamos lá de novo, rapidinho, mas deixa essa passagem aberta que a gente vai falar sobre ela. Mas vamos lá de novo em Mateus 6, que a gente falou semana passada, versos 13 e 14. Quem lê aí pra gente? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as Isso. vossas ofensas. 14, 15. Eu pensei uma coisa e falei outra. 14, 15. Então, olha só. Aqui é antes de Jesus sofrer, antes dele morrer, antes dele ressuscitar. Quando a gente estudou aqui, se a gente lembrar, em Mateus 10, está Jesus falando as coisas muito semelhantes. Não sei quantos lembram, mas se não lembrar é só olhar no vídeo que vai estar lá. Agora a gente está lendo João 20, onde Jesus já morreu e ressuscitou. Os romanos ameaçam os discípulos ficam com medo e vão se esconder numa casa. Jesus ressurreto vai até eles e fala a mesma coisa que ele falou no Pai Nosso e que ele já havia também dado um enunciado em Mateus 10. Fora os outros montes de passagens que a gente foi lendo que convergem para o mesmo tema, mas a gente vai ver que nessas passagens a fala ela é idêntica. E aí eu vou perguntar, Mateus 6, 14 e 15 e João 20, versículo 23. Qual é a conjunção verbal que está aí? Ou perdoar. E qual é o modo? É um pedido? É um por favor? É um imperativo. O que é imperativo? É uma ordem. Então, perdoar tem a ver com o que eu sinto? É uma decisão. Vamos dar um exemplo. Eu não sei quem é o chefe do Rodrigo, mas Rodrigo chega lá cedão e o chefe fala: hoje eu quero que você faça isso. O que tu vai fazer, Rodrigo? Vai ter que fazer, desde que não seja uma ordem abusiva, absurda, você vai ter que fazer, porque foi uma ordem. Tem a ver se você está triste ou feliz? Tem a ver se você está cansado ou não? Se você concorda com ele ou não? Tem a ver que é uma ordem, e enquanto empregado você vai obedecer. Aqui é Deus dando uma ordem, não tem a ver com emoção, não tem a ver se eu me arrepiei, não tem a necessidade de falar assim: poxa, vou esperar Deus falar comigo, porque a palavra está falando. Perdoais uns aos outros. E volta aí ainda em João 20. Tem uma frase que Jesus repete 2 vezes antes dele dar a sentença sobre o perdão. Qual é a frase que ele repete 2 vezes? Beca já respondeu: que haja paz. Ele fala 2 vezes que haja paz. Depois ele vai falar sobre ele sopra o Espírito e ele fala depois sobre o perdão. Preste atenção, sem perdão não existe paz. E a gente não precisa ir para a Bíblia para saber disso. Quem não perdoa sabe do que eu estou falando. Principalmente quando você vê a pessoa a quem você não perdoou. Se você lembra do que aconteceu e você não perdoou ainda essa pessoa, você sabe que você não vai ter paz. E
o desejo de Jesus é o que ele falou em João: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz que eu vou lá dou, não a dou como a que o mundo dá. Mas entre a paz e o perdão, há uma outra coisa aí. Qual é essa outra coisa? O que Jesus fez aí? Há uma outra coisa. Soprou o Espírito. Porque somente com a ação de Deus a gente pode perdoar. Pode ter a exceção, mas a regra é só o Espírito que pode nos convencer. Só Ele pode trabalhar no nosso coração. Mas tem uma outra coisa sobre o Espírito. O Espírito, ele age se a gente não quiser. Vou dar um exemplo. Mateus ou Marcos 10. Um dos dois, acho que é Marcos 10. Marcos acho que é 7. Não, acho que é isso. Mas enfim, a passagem é: chega um jovem lá para Jesus, que agora me deu um branco, e fala: bom mestre, o que farei eu para alcançar a vida eterna? E Jesus vai responder: por que me chamas de bom? Só existe um que é bom, que é Deus. E Jesus vai dizer para ele, quando chega Marcos chega a falar que Jesus o amando. Aí Jesus vai falar para ele: conhece os mandamentos? Ele vai falar: isso daí, sou fera nisso, cumpro desde criancinha. E aí alguém que está preso no legalismo, não no coração transformado, mas num estereótipo de religiosidade, aquilo que eu faço do lado de fora, sem lado de dentro ter sido transformado, que é a dificuldade da gente entender que Jesus não está preocupado com o nosso teatro, não está com a nossa performance. Ele não está preocupado se a gente sabe a Bíblia de cor e salteado. Ele está preocupado se o nosso interior é transformado dia a dia à imagem do próprio Jesus Cristo. Por isso que ele chegou a falar para os fariseus: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Vocês limpam o exterior do prato, mas o interior continua sujo. Ele chega a ser forte e dizer: são como sepulcros caiados. E aí, esse Jesus, ele está dizendo lá para o jovem: olha, então agora vai, vende tudo que tu tens, dê aos pobres e siga. E a Bíblia vai dizer que por possuir muitos bens, esse jovem, ele saiu cabisbaixo e foi amar os bens que ele tinha. Quem que pregou para ele? O próprio Jesus. Eu tenho certeza que Jesus não errou na estratégia. Eu tenho certeza que não faltou poder. Eu tenho certeza que não faltou amor. Tenho certeza disso tudo. Mas quem decidiria se queria ou não? O jovem. E é a mesma coisa o perdão. O perdão, ele é uma decisão. O Senhor sopra do Espírito para nos ajudar a cumprir aquilo que é desejo dele. Todavia, a escolha continua sendo nossa. E Russell Shedd falou a seguinte frase numa das pregações dele. Ele falou o seguinte: aquele que alimenta a ira abre uma porta para a entrada do diabo. Não sei quantos conhecem Russell Shedd, tem 2 anos que ele morreu. Foi um dos maiores linguistas, pregadores, tradutores da Bíblia que a gente teve nos últimos tempos. E uma das pregações dele, ele fala isso: aquele que alimenta a ira, isto é, aquele que não perdoa, abre uma porta para a entrada do diabo. Quem aqui já teve a experiência ou conhece pessoas assim? Que a pessoa, ela é rancorosa, é a pessoa que é amarga. Normalmente ela se junta com qual tipo de pessoa? Fala, gente. Igual a ela, que vai estar de acordo com os mesmos sentimentos, e que daqui a pouco, em vez de ser um que abriu uma porta, são 2, 3. Dependendo do lugar que ela está inserido, ela vai virar um câncer nesse lugar. Ela vai contaminar todo aquele ambiente. E o pior de tudo é quando alguém que se diz cristão tem esse comportamento. Porque não coaduna. Não tem como isso
ter lógica na cabeça de alguém que professa que Jesus Cristo é o Senhor e que foi perdoado por Jesus e agora não quer perdoar o outro. Na tradução da Beca, que é a mesma da minha, vai dizer que igualzinho está em Mateus: se não perdoares, não serão perdoados. Mas deve ser Almeida, tua, está falando, né? Aquele que reter também será retido. Me dá aí 2 sinônimos para reter. Guardar. Mais ou menos. Prender, mais outro. Então, mais outro. Você tem uma represa. Está jorrando água. E você quer fazer uma divisão lá, ou parar aquela represa. O que você vai fazer? Vai botar um muro para reter a água, para impedir que a água passe. Não é isso? Jesus tinha dito para Pedro que através da confissão de Pedro, ele estaria levantando a sua igreja. E qual é a função dessa igreja em Mateus 28? Fazendo de discípulo. E aí eu lembra que eu falei de Coríntios, que Paulo vai dizer que nós somos o bom perfume de Jesus. Porque que creem, bom perfume para salvação. Porque não creem, bom perfume para perdição. Quando o pessoal, os discípulos, apóstolos, estão caminhando em Antioquia, no capítulo 16 de Atos, eles são pela primeira vez chamados de cristãos. Por que eles são chamados de cristãos? Quem lembra? Porque eles criam em Jesus e viviam na fé do Jesus que eles criam. Eles eram imitadores de Cristo. Então, através de quem Jesus quer que o mundo conheça o perdão? Da nossa vida, da igreja do Senhor. Raciocínio está indo, gente? Tranquilo até aí? Então, quer dizer, Deus pode se manifestar a alguém individualmente? Sim ou não? Sim, foi isso que ele fez com Saulo, né? Quando lá em Atos 9, no caminho de Damasco. Mas mesmo podendo, ele confiou a quem a pregação do Evangelho? A sua igreja, que somos nós, indo fazer discípulos de todas as nações. Por isso que ele sopra do Espírito, por isso que ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos 2 vai acontecer isso. Para quê? Para ser minhas testemunhas, testemunhando de quem ele é. E testemunhando como? Através da própria vida. Então, para o mundo conhecer o perdão de Deus, eles têm que conhecer isso através de quem? De nós. Então, logo, se eu não perdoo, o povo não vai conhecer. Agora vamos para a parte do reter. Vamos lá, digamos que o perdão que eu recebi de Jesus é esse rio que eu dei o exemplo. Esse rio ele vai me atingir. E qual o desejo de Deus? Tá, depois dele me atingir, qual é o desejo de Deus? Que ele siga para alcançar outras vidas. O perdão que eu recebo eu vou dar para o outro. E aí o que Jesus está falando? Em João 20, no 23. Se vocês reterem, você já recebeu, porque para reter tem que ter recebido, não é? Mas quem é a fonte? É o próprio Deus. Então, se ele quiser secar o trem, ele seca, não seca? Então, o que ele está falando? Você recebeu e você reteve. Se você reteve, o que ele vai fazer? Vai reter também. Porque ele pode reter o perdão. Pensa na nossa prática de vida. Como é possível ele ter dado o perdão e ainda assim reter o perdão? Quando a gente não se perdoa. Sim, isso sim. Mas vamos lá, ver se eu consigo melhorar a pergunta sem responder. Em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Amém? Todo aquele que nele crê, arrependido, vai ser perdoado. Porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E todos aqueles que se arrependerem são perdoados. E o dia que a gente creu em Jesus,
a gente confessou os pecados, falou: Senhor, eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor me perdoa, me purifica, me liberta, e dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Isto é, eu recebi esta água. Mas se eu já recebi, como então agora pode ser retido? Pensa, gente, me ajuda, para eu não ter que responder. Vou melhorar a pergunta, mas aí vai ficar fácil demais. Você foi perdoado e você morreu? Você foi perdoado e você foi arrebatado? Você continua o quê? Vivendo. Aí você parou de pecar? Não. Porque João vai dizer: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, né? Já estamos pecando de novo. E o Senhor falou que o diabo é o pai da mentira. Então quer dizer, eu já fui perdoado da condenação do pecado, só que eu ainda peco. Fala esse versículo. Tá comigo? Que fala esse versículo, mas só que sumiu. Tá, quando tu lembrares, tu fala, tu interrompe aí que a gente deixa você falar. Então isto é, eu continuo até Jesus voltar, ou eu partir, eu continuo precisando de quê? Perdão. A Bíblia ensina que a gente peca com o que a gente pensa, com o que a gente pratica, e com o que a gente fala, e com o que a gente deixa de praticar. Lembra Mateus 25? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive prisioneiro, enfermo, não foste me visitar. Enfim, e Tiago vai falar: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então omissão também é pecado. Então eu peco sempre, querendo às vezes não querendo. E aí Gálatas 5 vai dizer da luta da carne contra o espírito. E eu continuo então precisando de perdão. Mas o Senhor está dizendo que se você não perdoou, essa fonte ela vai secar. Se você reter, vai ser retido. A gente consegue entender que isso não é negociável. Isso já é uma decisão do próprio Senhor. Que isso é um imperativo tanto para a gente praticar, como é um imperativo do juízo que já foi feito antes do juízo do grande dia. A gente consegue entender esse negócio? Pensa comigo, Marlúcia é Deus. Ó, que patamar, hein, Marlúcia? Marlúcia é Deus. Aí Marlúcia vai e olha para nós todos aqui. E ela fala assim: eu sou Deus, sou santo, santo, santo. Sou amor, sou misericórdia, sou graça, sou perdão. E esse povo todo aí está todo errado comigo, mas eu os amo tanto, 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 que tem um juízo que tem que ser realizado, tem uma conta que tem que ser paga, tem uma dívida que tem que ser paga, porque eu sou um Deus também justo. E para fazer a justiça sobre o juízo, pelo juízo do próprio Deus, Deus se faz homem, morre a nossa morte, para que nele tudo que nos condenava pudesse agora não ter mais nenhum peso sobre nossas vidas. E aí ele vai dizer que dos nossos pecados ele não lembra mais, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Vai dizer que a gente agora vai nascer de novo pelo Espírito Santo, e por causa disso ele vai habitar em nós agora pelo Espírito Santo, para que a gente seja semelhante a ele. E aí a gente recebe tudo isso sem merecer. Ele morreu pela gente. Aí a Alessandra vacila comigo, eu falo: vou não, é contigo agora. Você vacilou comigo, é contigo, não vou te perdoar não. Agora imagina a Marlúcia sendo Deus olhando um trem desse. Quando eu recebi perdão, vamos para juízo, lembra que eu falei de juízo? Quando eu recebi perdão e eu não perdoei, o que eu me tornei em relação ao juízo de Deus? Eu sei que vou ter que melhorar essa pergunta. Deus é juiz, sim ou não? Sim. E ninguém tem poder e autoridade e conhecimento para julgar como ele tem.
Porque ele esquadrinha os rins e sonda o coração. Antes das palavras virem em nossas bocas, ele já conhece. Então está tudo patente aos olhos dele. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isto é, ninguém pode julgar como ele, e sem contar que ele é todo poderoso e soberano. Esse Deus, que é tudo isso, que sabe que a gente vacila pra caramba, que a gente peca, mas ainda assim nos perdoa. E quando chega o momento de eu perdoar, eu não faço, o que eu estou dizendo para Deus? Sou melhor que Ele, meu juízo é melhor do que Ele, eu sou um juiz mais honesto do que Ele, eu sou um juiz mais justo do que Ele, porque Ele perdoa o Adonias, mas eu não vou perdoar. Dá para entender essa loucura que a gente faz? Porque quando a gente não aceita aquilo que a gente falou semana passada, e aí quem não viu, eu gosto muito sempre de falar desse filme, veja o filme Advogado do Diabo, com Keanu Reeves. A frase, eu já falei acho que isso aqui, a frase principal do filme é: vaidade, meu pecado favorito. E eu sempre, isso é coisa minha, eu sempre falo que Deus permitiu não cristãos fazer esse filme, porque se cristão fizesse, ele não ia ser tão forte nas cenas que ele tem como ele é. Só que são cenas da nossa vida, mas a gente ia purificar um pouquinho as cenas. Mas como foi Al Pacino, Keanu Reeves, o filme é muito forte, mas o que marca o filme é vaidade, meu pecado favorito. Por que Satanás e um terço caíram? Por causa de vaidade, quis tomar o lugar do Senhor. Fala, abençoada. Então, a Bíblia não conta, amada. Não dá para eu não dá para eu. E vou aproveitar a pergunta da Marluce. Vou aproveitar a pergunta da Marluce para voltar ao que eu falei no começo. Então, a pergunta dela é: se Deus é perdão, por que Ele não perdoou o Satanás? E aí eu vou aproveitar um pouco do que eu falei no começo. E eu ontem recebi uma pergunta de um rapaz que eu pastoreei em 2017 até 19. E eu falei da pergunta que ele me fez, eu respondi, ele disse que entendeu legal, mas dentro das coisas que eu respondi, eu falei: o grande problema do homem é aquilo que eu falei no começo. A gente quer perguntar para Deus aquilo que Deus não quis falar. A gente quer entender a cabeça de Deus, mas Ele é insondável. Ele é o dono da sabedoria, e pior ainda para a gente, dorme com esse barulho. Deus não tem que dar explicação para ninguém. Ninguém vai botar Deus na parede. Na hora que Deus, se eu fosse perguntar para Deus, eu ia falar: por que o Senhor deixa a gente vivo? Porque Ele nos ama tanto, a gente continua vacilando com Ele. Se eu sou Deus, eu já tinha acabado o meu estoque de perdão comigo mesmo. Eu ia falar: não dá mais não, Rogério, chega para você. Mas a gente quer levar às vezes para a Bíblia perguntas que Deus não está nem preocupado. O que Deus quer com a palavra é o quê? Manifestar quem Ele é, manifestar quem nós somos, falhos, pecadores, manifestar o amor dEle e o desejo que Ele tem que a gente viva com Ele eternamente. Mas a gente acha que isso não é o suficiente, e a gente busca chifre na cabeça de cavalo, como diria a minha avó, ou então a gente vai discutir o sexo dos anjos, enquanto que Deus não está preocupado com esse negócio. Fala, filhão. A pergunta que a Marluce fez, né? Por que Deus não perdoou o demônio? Olhando a Bíblia, a gente vê que o diabo não se arrependeu. Em nenhum momento ele se arrependeu. Ele se continuou. Apocalipse diz, né, que houve a rebelião no céu, que ele desceu para a terra, mas ali não houve. E ele se contrapôs, e continua se contrapondo contra o projeto de Deus. E o projeto de Deus principal é o quê? O homem, a imagem e semelhança dele, né? O amor dele que nos fez. Então, quando o diabo luta contra Deus, ele luta contra
aquilo que era mais belo para Deus, que é nós. Eu penso assim. Então, isso que você pensa, a maioria pensa, mas a gente não pode dizer que a Bíblia diz isso. A gente deduz isso pela própria caminhada da humanidade em relação a Deus, mas ela nunca fala que é assim, portanto que a Bíblia fala que ele já está sentenciado. Já fala que nos últimos dias ele vai ser exterminado, vai ser lançado no inferno, o inferno vai ser lançado no lago de fogo, porque a gente acha que o inferno é a última etapa, né? Não é. Está escrito em Apocalipse, o inferno ainda vai ser lançado no lago de fogo. Mas o que eu estou falando, a gente não tem uma explicação clara sobre isso na Bíblia. Mas voltando à história, quando eu não perdoo, eu estou falando para Deus que eu sou melhor do que Ele. Porque, vou pegar o senhor que está aqui com a gente hoje, né? Ele já perdoou o seu Ézio com aquilo que ele fez. E eu estou falando que o que o Ézio fez comigo não tem perdão. Enquanto o Senhor já o perdoou, então eu estou falando, Senhor, o Senhor não sabe julgar. Quem sabe julgar mesmo sou eu. O Senhor não sabe nada desse negócio. Está claro isso, gente? Vocês concordam, discordam, bota a corda, tira a corda? Então vamos agora para Mateus 18. E esse a gente não vai acabar aqui hoje, mas a gente vai dar uma caminhada boa, pelo que eu entendo. Mas vamos se lembrar disso. Em João, há Deus dizendo, a Cristo Jesus dizendo, que para que haja paz tem que haver reconciliação, tem que haver perdão, tem que haver comunhão. E ele enfatiza por 2 vezes, ele fala que a paz esteja convosco. Vamos rapidinho, convosco é singular ou plural? Plural. Existe divergência de uma pessoa sem ter a outra? Tem que ter outra pessoa, né? A não ser que a gente seja muito mal da cabeça, a gente vai discutir com a gente mesmo e vai ficar de mal com a gente, né? Tem uma piada, a Rebeca está falando que ela faz isso. Tem uma piada antiga, né? Minha esposa não gosta das minhas piadas não, mas tem uma piada antiga que fala que o cúmulo da rebeldia é morar sozinho e fugir de casa. É mais ou menos esse negócio, né? A gente querer brigar com a gente mesmo, que normalmente a gente discute com o outro. Se é outro, já são 2. Se são 2, o que Jesus está falando? Que nós temos que viver em paz com a gente. E para ser com a gente, é com a gente em relação a Deus e com a gente em relação ao próximo. Tanto que em João, a ordem não é nem essa que eu falei. Ele vai falar que a gente só mostra que ama a Deus à medida que a gente ama uns aos outros. Só tem efeito na vertical se tiver uma existência na horizontal. Isto é, só vai ter paz mesmo em Cristo se essa paz que Ele me deu, ela é plural, ela é com todos, e aí a expressão, ela é convosco. Então não existe esse negócio de igreja Cristo em casa, onde a pessoa não quer viver em comunhão. Não existe esse negócio de que eu falo que Jesus é meu Senhor e vou congregar no lugar sem falar com um ou com outra pessoa ou com algumas pessoas. Isso é religião. Isso não é alguém que nasceu de novo, não é alguém que se rendeu à soberania de Cristo, não é alguém que está sendo guiado e direcionado pelo Espírito Santo, não é, porque como eu falei da outra vez, a Mariane tem o Espírito e eu também, o Espírito que está em mim é o mesmo dela, ele vai querer brigar com ele mesmo? Não vai, ele veio para quê? Para nos unir, para fazer com que sejamos um, e isso eu falo, gente, sem medo de errar. São 32, indo para 33 anos de conversão, indo para 24 anos pastoreando, quase esse tempo todo de conversão pregando. E eu falo, a coisa mais difícil para a gente é querer ser um. É muito difícil a gente querer se dar ao outro sem querer nada em troca. A gente ter prazer em estar e ir na direção de alguém que pensa diferente da gente. Ou alguém que não se enquadra naquele estereótipo que a gente tem como legal, como ideal. Gente, se vocês fossem Jesus, vocês iam escolher os 12 discípulos que Ele escolheu?
Quem conhece a história não vai. Gente, João era chamado de João Trovão. É ele que fala, Senhor, quer que desça fogo dos céus e arrebenta esse povo todo aí. Depois ele fez o João do amor, né, o amado. Mas antes não era. Pedro até o final estava carregando uma faca lá para poder enfiar em alguém, gente. Pedro pagou imposto para Mateus, e Mateus estava caminhando lá, que Mateus era cobrador de imposto. Imagina a rapaziada que pagou imposto, sabia que estava sendo explorado, sabia que todo publicano era empregado de Roma, mas também cobrava mais para ganhar um dinheirinho. E essa rapaziada, Jesus falou, vem Mateus. E o interessante é que o chamado de Mateus é só assim, vem e segue. Mateus deixa tudo e vai. E Jesus está pegando esse povo todo para caminhar junto. E não é junto de um encontro terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite na igreja, não. São 24 horas por dia. Durante 3 anos, essa rapaziada andando junto. Ninguém ia fazer isso, gente. Por que Jesus fez? Para mostrar que nele todos podemos ser um. Que nele todo mundo pode e deve ser reconciliado. Que nele tem que haver comunhão. Gente, coisa mais doida do mundo é uma igreja que tem um monte de igreja dentro. Se é que a gente poderia usar essa expressão, igreja dentro. Vou melhorar, porque assim, teologicamente está errado. É uma igreja que tem um montão de grupinho dentro, mas não é o grupinho da empatia, é um grupinho que não quer estar junto com outro grupo. Isso é religião. Não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor vai dizer, e era um só o coração dos que criam. Eles tinham tudo em comum. Eles estavam todos os dias reunidos na oração, no ensino dos apóstolos, no partir do pão, que é a ceia, na comunhão dos santos. Isso é igreja. Fora isso, é religião. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que conseguir conviver o tempo todo com todo mundo? Não, uma coisa é empatia. Tem gente que a gente já olha assim, né? Já parece que se conhece há 1000 anos. Mas comunhão e amor tem que ser com todo mundo o tempo todo. O que normalmente eu falo é, eu posso ter o meu grupo da empatia, mas as portas têm que estar sempre abertas para quando alguém quiser entrar. Consegue entender, gente? Eu tenho aqueles que eu me assimilo, mas isso é natural. Dentro dos 12, me perdoa a expressão, tá, gente? Isso está sendo gravado, então depois o pessoal não achar que eu estou pecando, eu vou explicar primeiro. É só para usar uma linguagem que a gente entende. Dentro dos 12, que já era separado da multidão, Jesus já tinha uma panelinha mais fechada. Quem era? Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia, né? Todo mundo conhece a musiquinha. Eram os mais chegados. Isso quer dizer que ele amava menos os outros? Não. Ele apenas tinha uns que eram mais chegados. E a gente precisa entender isso. Do contrário, não é a igreja do Senhor Jesus. Do contrário, é só um grupo de religiosos que estão felizes com a sua religião. E é por que a gente quase, quando eu digo a gente, igreja de maneira geral, a gente quase não vai para fora para encontrar os outros? Por quê? Porque é mais fácil a gente estar nos grupos que a gente já fez a casinha, fez a panelinha, né? Já moldou tudo direitinho. Eu falei aqui, eu acho, não sei se foi pregando ou se foi no estudo. Foi no estudo, Alessandro estava até aqui esse dia, que a gente ouviu de um pastor contando de um determinado pastor, que quando ele chegou na igreja, e ele começou também lá para fora para evangelizar, é o que ele crê, como eu creio. E os irmãos, a liderança, colocou ele no cantinho e falou, a gente não quer isso não, senhor. Pode parar, a gente não quer que a igreja cresça não, chega mais ninguém não, a gente está feliz como a gente está. Isso é o que? A igreja? Não, isso é um clube. O clube que quem dá, né, se é que dá lá o dízimo, as ofertas para manter o clube, e estão felizes lá do jeito dele. Isso é reino. Que o princípio do reino é indo fazer discípulo. E no fazer discípulo eu vou pegar a pessoa de tudo quanto quer jeito. Cheirosa, não cheirosa, educada, ríspida, com conhecimento intelectual, analfabeto. Vou pegar a pessoa de tudo quanto é jeito.
E esse é o chamado para a gente ser instrumento de reconciliação. Amém, gente? Até aí, tranquilo? Então vamos para Mateus 18. Eu quero que antes da gente ler Mateus 18, vocês, antes de ler, na verdade, o que eu vou ler de Mateus 18, eu quero que vocês, a partir do verso 21, ele vai falar sobre perdão. Mas eu quero que do versículo 1 do Mateus 18 até o versículo 20, vocês identifiquem 3 coisas que estão acontecendo aí. A maioria da igreja já tem, das Bíblias tem até o título. O que está acontecendo aí? Então, tem 3 histórias contadas, não tem? O maior no reino do céu, né? Os tropeços, a parábola da ovelha perdida, como se deve tratar a um irmão culpado. Então, o que essas passagens querem dizer? Não precisa lê-las não, pelo título aí, vai deduzindo. Olha só, vamos pegar aí, o maior no reino dos céus. Existe alguém maior entre nós? Como não existe, qual o exemplo que ele vai dar? Que a gente tem que ser como uma criança. Isto é, a gente tem que ser alguém que não carrega dentro de si maldades, está sempre pronto para aprender do Senhor. É o que ele vai dizer aqui sobre o maior. E aí ele começa nessa pergunta, porque ele foi perguntado sobre isso. E aí ele vai dizer o seguinte: havia uma ovelha perdida. Vamos raciocinar aí rapidinho. Uma ovelha perdida. Quem perde uma ovelha, essa ovelha ela está em que lugar? Onde que a gente pastoreia ovelha? No campo, no curral. Então ela está lá fora. E se lá fora ela se perdeu, ela foi para mais longe ainda. Tranquilo? Aí a outra passagem, eu não sei como vai estar aí na Bíblia de vocês. Ele vai falar sobre a ofensa de um irmão, que é onde a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Mas o irmão, ele está onde? Do lado de dentro ou do lado de fora? O irmão fica no campo? Não, o irmão fica do lado de dentro, no convívio da gente. Então o que o Senhor está falando? Que a gente tem que buscar reconciliar, buscar a comunhão com os que estão dentro e com os que estão fora. A gente tem tido dificuldade de buscar essa reconciliação, esse perdão com os que estão dentro. Fora, então, só Jesus na nossa vida. Porque Jesus, ele é muito pedagógico. Ele vem contando primeiro. Abra para a gente poder entender onde ele quer chegar. Abra aí Lucas 15. Lucas 15, rapidinho. Não estava no meu cabeção falar disso não. Mas vamos lá para a gente entender melhor. Lucas 15. Quase que cataram Lucas 15 na minha Bíblia. Espera aí. Então, olha só, essa mesma passagem vai estar aqui. Então, mas aqui vai ficar melhor para a gente entender. Vamos lá. Primeiro vai, ovelha perdida. Moeda perdida. E do filho, ou filho perdido, que é a minha tradução. Daqui depois a gente vai voltar para lá, porque aqui vai ter as referências de lá. Então vamos lá, ovelha perdida, ela está onde? Que eu falei? Lá fora. A moeda perdida, ela está onde? Dentro. E o filho perdido? Mas esse perdido do filho é onde? Mas dentro da onde? Da própria família. Então tem um perdido que está lá fora, tem um perdido que está dentro do nosso convívio, e tem um perdido que está dentro da nossa própria casa, da nossa própria família.
E o que ele está querendo dizer é que todo mundo tem que ser resgatado. Todo mundo tem que encontrar uma ponte através de nós para que ela possa ter o caminho de comunhão de novo conosco. Então a ovelha perdida, o que ele faz? Deixa as outras e vai buscar essa de lá. E, inclusive, quem conhece um pouco da história aí de pastores, é uma festa quando eles encontram a moeda perdida. Essa moeda normalmente, isso é o que quase todo mundo entende, toda menina que ia casar, ela tinha que ganhar um dote. Por que era esse dote? Alguém sabe? E tu tá ficando bom, né? Parece até filha de pastor aí. O que acontece? O pessoal nessa época morria muito novo, até porque tinha muita guerra. Então, para a filha não ficar desamparada, caso ela ficasse viúva, esse dote era o que ia mantê-la viva, ia mantê-la com alimento, com recursos. Então, sempre se pedia um dote. Então, ela perde uma dessas moedas de que era o dote dela. E ela vai procurar dentro de casa. Quando ela acha, ela convida todo mundo para fazer uma festa. Por que convida todo mundo? Então, ela ficou feliz. Aí foi compartilhar a felicidade. Mas vamos lá, dentro do que a gente está falando, o que ela quer mostrar com essa felicidade quando ela chama todo mundo? Que todos nós somos um. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isto é, sempre é plural, nunca é individual. Não existe evangelho individual. Então, se ela se alegra, ela quer que todo mundo se alegre com a alegria dela. Só para vocês, eu não tenho como não provocar isso, só para vocês pensarem. A maioria das campanhas por aí são individuais ou são coletivas? O que o pessoal busca é o quê? Individual. Mas o reino sempre é plural, sempre é coletivo. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente só está alimentando o individualismo no coração das pessoas. Então elas estão sendo abraçadas pela religião, mas cada vez mais distante do reino de Deus. E aí vem o filho que a gente tanto conhece. E um dia eu pregando, a gente vai falar sobre esses dois filhos. Mas deu para entender? Fora, dentro e mais dentro ainda. Mas todo mundo tem que ser alcançado. É para todo mundo ser reconciliado. Aí vamos agora de novo para Mateus 18. Alguém quer falar, gente, alguma coisa? Vamos ler a partir do 15. E aí eu vou terminar no 21 semana que vem, mas vamos ler a partir do 15, porque não no estudo que vem. Mas eu nem sei, porque a gente vai terminar essa parte do perdão no capítulo 19. Então não sei se a gente ainda termina no próximo encontro. Deve ir no outro ainda. Mas vamos lá, do 15 até o 20. Quem pode ler? Vamos ver se eu consigo acabar pelo menos esse versículo hoje. Mas se não acabar, não tem problema não. Do 15 ao 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então vamos lá, não vai dar, nem essa parte vai dar para acabar hoje não, mas vamos lá.
Me fale aí o primeiro versículo. Alguém me explica aí o primeiro versículo. Dentro de tudo que a gente já falou, o 15 aí. Alguém me explica, o primeiro que a gente leu. De tudo que a gente já está falando há 3 quintas-feiras, contando com hoje sobre perdão. O que chama a atenção de vocês no primeiro versículo aí, no versículo 15? O que chama a atenção? Reconciliação, mas como acontece essa reconciliação? Quem é que busca a reconciliação? Quem busca é quem está certo, teoricamente. Por que está escrito de novo? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha como é a pedagogia de Jesus. Ele está falando, olha só. Se o outro errou, eu dei essa explicação. Quando que eu fui? Foi um gabinete aí que eu acho que eu fiz. Foi um gabinete. Vamos lá. Eu pequei contra Josias. Fiz alguma coisa muito ruim contra ele. Entre nós dois, quem que está precisando de graça, misericórdia, compaixão, oração? Sou eu ou ele? Sou eu. Então, o ofendido foi ele. Mas quem está fora da vontade de Deus? Eu. Quem em vez de edificar o outro, prejudicou o outro? Eu. Quem que em vez de destilar, exalar o amor, fez alguma coisa que se assemelha a ódio? Foi quem? Foi eu. Então quem que precisa ser resgatado? Ele ou eu? Por isso que ele ofendido, ele vai vir a mim. Porque quem precisa de socorro não é ele, sou eu. Agora, dorme com esse barulho. Se enquadra na nossa lógica social? Não. O que a gente ia dizer? Você não sabe o que ele fez comigo, pastor? Se o senhor soubesse, duvida que o senhor ia falar isso. Não, aquele ali, pô, não tem jeito não. Não é mais ou menos assim, gente, que a gente reage? Isso não vale nada, olha o que ele fez. E Jesus está falando ao contrário, ele vale muito. Vale tanto que eu quero que é você que está certo, você que está debaixo da minha graça, você que é temente a mim, você que está lutando para não errar, você vai levar o bom perfume meu para ele, o perdão que você já conhece que tem em mim, leva esse perdão agora para ele. Não retenha, deixa esse trem jorrar e vai até ele. Duvida sair um glória a Deus. Mas aí, isso é claro, gente, eu tenho dúvida disso. Pastor, mas isso é muito difícil. Mas é por isso que ele soprou sobre nós o Espírito. Que quem mais quer manifestar o perdão? É o próprio Deus. E ele vai fazer isso através de quem? Ou a gente vai querer que o próprio Deus vá até lá falar com ele? O que ele está falando? Eu já fiz. Você sabe o caminho, você sabe o que é. Vai lá agora e faz. A história de Jonas, né, que o Rubi falou ali. Meu Deus, que coração é aquele de Jonas, cara? Todos conhecem a história de Jonas? Quem conhece sabe que ele não queria pregar. Vai lembrar que no barco o pessoal os pagãos eram mais temente a Deus do que o próprio Jonas. Porque quando Jonas fala quem é o Deus dele, o pessoal fala, peraí, tu tem um Deus desse, está aqui? Não, peraí, jogaram, aí ele fala, me joga no mar. Deus faz o cara chegar em Nínive. E aí ele prega até boi jejua, porque está lá que o rei deu ordem até para o boi jejuar. O povo se arrepende e Jonas fica estressado porque o povo se arrependeu. Deus está perdoando uma nação e o cara não quer que Deus perdoe aquela nação. E a gente às vezes fala de Jonas e faz igualzinho. A diferença é que às vezes a gente não é uma nação, é uma pessoa, são duas pessoas, mas a gente faz igualzinho. Deus já perdoou, quer perdoar. E preste atenção de novo. Lá na oferta em Mateus 10, aqui o Senhor está dizendo, é você ofendido que vai até o ofensor. Você vai ser instrumento da reconciliação. Você vai perdoá-lo para que haja reconciliação. E aí ele continua a história. Qual é a história? Você foi lá, ele não ouviu.
Você foi fazendo aquilo que está lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 18. Acho que é 18. Leva mais 2 ou 3 testemunhas, porque isso que a gente tem hoje, né? A advogada está ali, não sei se tem mais advogada aqui. A que a gente tem hoje na lei era igualzinho na época, ter testemunha. Para quê? Para que a fala deles corrobore com aquilo que está sendo indiciado, com a acusação que está sendo feita. Ou, nesse caso, não era acusação. Ela era para mostrar que é uma tentativa de reconciliação. Leva lá audiência de reconciliação. Leva lá esse pessoal. O pessoal ele não viu o pessoal. Então agora leva até a igreja. Aí aqui eu vou ter que fazer uma pausa. Lembra que lá em Mateus 16, Donias vai lembrar. O pessoal acha que a igreja está sendo constituída em Pedro. Mas lembra agora que a igreja é esse povo aqui. Porque está escrito aí, leva até a igreja. Quem é a igreja? O povo de Deus reunido. Então vamos lembrar, a igreja é a reunião do povo de Deus, para louvor de Deus, para a obra de Deus, para a adoração de Deus. Essa igreja recebeu a autoridade para ligar e desligar. Aqui está falando de novo, e lá em Mateus 16, lembram da conversa? Quem não lembra, vai lá no estudo de novo e vê lá. Essa igreja aqui não é e no dia que eu falei sobre isso, eu falei, aqui é singular, mas lá em Mateus 18 é plural, é para, agora a igreja está falando sobre todo mundo. Essa igreja que nasceu da confissão de Pedro, quando ele diz que Jesus é o Cristo, é o Messias. Então, tentou uma, tentou 2, agora leva até a igreja. Levou a igreja e ele não ouviu. O que está escrito aí? Porque a gente vai ter que falar um pouco sobre isso aí. Se ele não ouviu a igreja, considera o quê? Gentil ou publicano. Vamos lá, com todo carinho. O pessoal que é da Bleia vai saber o que foi, ou já foi da Bleia o que eu estou falando. A maior parte das igrejas fala que disciplina, e pega esse texto para falar de disciplina, quando fala assim, não, a pessoa está disciplina, e bota lá no banco que a pessoa não pode participar de mais nada, a pessoa está excluída de tudo. E pega esse texto para dar essa explicação. Não, está escrito lá, se não viu, considera. E algumas pregações eu já falei isso, eu acho muito engraçado, porque eu vi isso, eu preguei muito em outras igrejas, e vi isso, a pessoa, está lá o adolescente ou o jovem namorando, aí a menina engravida, aí o que eles falam? Está em disciplina, aí bota no banco. Depois que o neném nasce, reconcilia a pessoa. Então o problema era o neném, porque enquanto que está na barriga, então, enquanto está na barriga, está em disciplina. Quando nasceu, pronto, agora pode ser reconciliado. Uma loucura que eu não consigo entender com respeito a quem pensa assim, mas não dá na minha cabeça. Mas esse texto ele não fala sobre isso. O texto fala sobre reconciliação. Quando ele fala assim, considere, ele fala sobre perdão. Quando considere o gentil e publicano, quem era gentil e publicano? Eles eram o quê? Alguém que não cria em Jesus, que é alguém que não foi alcançado ainda de verdade pela fé e não nasceu de novo. Então quando ele fala, tentou perdão uma vez, tentou perdão 2 vezes, tentou perdão 3 vezes, a pessoa não aceitou, olha para essa pessoa como quem ainda não nasceu de novo. É alguém que Cristo ainda tem que ser formado nela, porque durante toda essa tentativa e nada, é sinal que ela ainda não é templo do Espírito Santo, ela não se arrependeu dos seus pecados, ela não tem uma vida em Cristo de fato. Então quando fala, considera gentil publicano, não é, deixa de lado, abandona, não, o que ele está falando? Olha agora como alguém que não é de fato na fé, alguém que precisa ser alcançado, alguém que você precisa investir nela, para que essa pessoa possa de fato receber Jesus em seu coração. Fala. Mas fala no microfone, senão eu vou tacar isso aqui na tua cabeça, com todo amor. Pastor, quando eu era pequeno, quer dizer... Tá brincando, né? Quando eu era novo, a gente ouvia muito dizer da exclusão na igreja evangélica.
né? Eu lembro de uma igreja que eu fui, que na época com uns amigos meus, e lá na escola bíblica teve uma reunião para excluir 2 membros, né? Porque aconteceu alguma coisa no sentido de separação, né? E essa exclusão, né, fugiu do que o senhor falou aí. Em vez de acolher, jogaram para fora, né? Que a pessoa saiu toda ferida. E eu conheço a pessoa, até hoje ela tem resistência com religião. Então, vocês sabem que meu compromisso é com Bíblia em primeiro lugar. Judas, no nosso meio, você sabendo quem era Judas, como Jesus sabia, o que esse povo, o que a gente faria com Judas? Indo lá, Nésimo está lá, é socar. Cara, Jesus foi com Judas até o final. No momento da ceia, Judas está sentado lá com Cristo. E em momento nenhum diz que Judas tinha que morrer. Ele que decidiu ir lá se enforcar. Isto é, se somos nós, sabendo que é Jesus, indo por esse pensamento, o que a gente ia fazer? Tirá-lo, ia expulsá-lo, ia excluí-lo. Mas Cristo ama, Paulo vai dizer, e amando nos amou até o fim. Ele não desiste da gente, cara. Mas a gente quer ser mais juiz do que Cristo. Joio e trigo vão crescer separados? A Bíblia fala que eles vão crescer juntos. E quem que faz a separação? Eu escrevi, acho que tem 2 ou 3 dias, um texto falando sobre isso lá no meu Instagram. Quem faz a separação entre joio e trigo, peixe bom e peixe ruim, bodes e ovelhas, só são 3 exemplos que Jesus vem dando. Quem faz a separação é Ele. Quando fala do joio e trigo, ele fala, ó, e toma cuidado, para que você vai querer arrancar um, acaba arrancando o outro, porque eles se parecem muito. Mas a gente quer ser mais juiz do que Deus, cara. Onde que entra o amor? É quando eu amo quem eu sei que está direitinho, ou quando eu amo quem está todo errado? Jesus falou, amar os que te amam é Sermão da Montanha, molinho. Ama agora quem te odeia, e esse é o chamado. Ama quem te persegue. Ore pelo aquele que te maldiz. Isso é para quem está longe? Isso é para quem está junto com a gente. Por isso que o Evangelho não é religião. O Evangelho é nascer de novo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ficou claro isso aí? Ficou tranquilinho? Então vamos lá de novo, porque não vai dar, a gente vai ter que parar aqui. Levou a igreja, foi sozinho. O cara falou, a pessoa lá falou não. Levou testemunhas, a pessoa falou não. Levou até a igreja e a pessoa falou não. Olhe para ele agora, ou para essa pessoa, como quem precisa ser alcançado. Alguém que está perdido e está muito perdido, porque está perdido achando que está achado. Esse é o pior tipo de perdido, é quando ele acha que ele está achado. E agora qual é o papel da igreja então? Fazer discípulo, pregar o evangelho para ela. Pastor, isso quer dizer que ela vai aceitar? Não, está dizendo que a gente tem que pregar, que a gente tem que anunciar. Esse é o chamado da gente, de quem se tornou, como dizem Paulo e Coríntios, ministro da reconciliação, alcançar o outro. A gente tem 3 minutos para fazer perguntas e eu vou continuar o restante na semana, não sei se é quinta-feira que vem agora, a outra. Eu conheço uma denominação que ela trabalha nesse sentido, não com radicalismo nem para lá e nem para cá. Por exemplo, e eu quero a opinião do senhor aí. Lá a pessoa é disciplinada, conforme foi falado aí, só que ela tem um compromisso de, durante esse tempo de disciplina, ele participar principalmente dos estudos, que é a escola dominical e, no caso aqui, o culto de quinta-feira, onde se ensina a palavra de Deus. Isso acontece desde o mais alto
na visão do povo, tido como pecado grande, até o mais baixo, que é tido como pessoal, como pecado pequeno, né? Isso é só para a pessoa entender. E eles agem dessa maneira. Eu já fiz parte desse povo. Eles falam, olha, você vai estar disciplinado durante tantos dias, porém, nesse período você tem a responsabilidade de estar vindo nos cultos para aprender como conviver sobre isso. E às vezes até tem alguns estudos induzidos para poder trabalhar a mente daquela pessoa nesse sentido e do demais da igreja. Na nossa igreja agora atual aqui, Bispo César, Metodista Bispo César, qual seria a atitude se uma pessoa errasse, na visão do povo, um pecado médio? Alguém me insulta e eu dou-lhe um soco na ponta do queixo. E aí? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que entender: existe pecado grande e pecado pequeno? Não. Minha preocupação não é o povo, minha preocupação é a Bíblia. É a Bíblia. Pecado é pecado. Pecado é errar algo, pecado é transgredir contra Deus. Pecado é pecado. Eu vou pegar por um pecado que é onde eu bato mais na tecla. Então, adultério. Mas e se for mentira? Então, e se for uma mentira confirmada? Tá. Mas e se for uma mentira confirmada? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se for uma mentira confirmada, a pessoa ela vai ter a mesma disciplina? Por quê, irmão? Se for por pecado e que a gente descubra, não vai ficar ninguém. Porque pecado é pecado. Jesus não falou, esse pecado aqui eu vou levar mais a sério, esse eu vou levar menos a sério. Pecado é pecado. Nós criamos pecados morais. E quando a gente cria pecados morais que tem esse a ver com a moral, com a sociedade. O que é moral? É aquele conjunto de regras que determinada sociedade colocou como padrão. Por isso que moral muda. Moral muda de cultura para cultura. Por exemplo, você vai para a África e tem uma tribo na África que as mulheres direitas, elas andam com os seios de fora. As prostitutas, elas tapam os seios. É a moral deles, é a cultura deles. Nós criamos pecados morais para falar que eles são mais sérios, como esse: adultério, prostituição, homicídio. Isso a gente criou, não foi a Bíblia quem criou. E o que acontece com a gente? Quando a gente cria pecados maiores e menores, a gente começa a fazer acepção de pessoas. Porque era um exemplo, vou dar um exemplo. Existe, isso é comprovado cientificamente, existe pessoas que têm pulsão sexual. Isso é uma doença. E aí, estou tentando lembrar o nome do cara, o Michael Douglas. Ele, quando casou com a bonitona, que eu esqueci o nome dela agora, ele teve que assinar um contrato sobre traição. Mas é comprovado que ele tem um problema. Eu estou pegando só esse exemplo para dizer que todos nós pecamos. Todos nós. O pior que o pecado do adultério, na minha visão, em relação a efeito, é quando causa divisões dentro da igreja. Sabe um desses que faz isso? O tal da fofoca. Fofoca causa um montão de... Fofoca tem poder para poder arrebentar uma família, arrebentar uma comunidade. E normalmente a fofoca ela vem acompanhada da mentira. E quando Jesus vai falar sobre mentira, ele vai falar que o diabo é o pai da mentira. O que para mim entraria, para mim, nesse caso que é aqui bíblico e esse caso que eu estou falando, é a pessoa que decidiu viver no pecado. Isto é, não é porque ela errou uma vez, mas ela pegou aquele erro ali como amigão dela, parceirão dela. Então, eu vou olhar como está Mateus. Essa pessoa não nasceu de novo. Então, se ela canta, ela não vai poder cantar. Se ela prega, ela não vai poder pregar. Mas não é porque ela está em pecado. É porque ela não nasceu de novo. Ela preferiu o pecado do que lutar contra ele. Ela preferiu o pecado do que uma vida de santidade. Ela preferiu isso. Então, se ela preferiu, eu não posso vê-la como alguém que faz parte daqueles que estão em Cristo Jesus. O restante, pecado é pecado. É pecado. Jesus, ele vai levar isso tão a fundo que ele vai falar, está escrito lá do adultério. Mas se tu olhares para alguém, já cobiçando-a, cometeu o adultério. O pessoal acha que a graça facilitou, a graça arrebentou, rapaz. Antigamente tu tinha que consumar, agora ele está dizendo que se você olhar, já cometeu o adultério.
Então, assim, quando vai falar da língua, que é o exemplo que eu dei aqui, fofoca, Tiago 2 vai gastar um tempo falando o poder de destruição que tem uma língua. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado por causa da língua. Não sei se você já viu, mas eu nunca vi nessa caminhada toda, eu nunca vi. Por quê? Porque a gente fez separações do pecado que a gente chama de morais e aqueles que a gente tem como corriqueiro. E pecado é pecado. Agora, qual é a diferença? A pessoa pecou, mas ela quer Deus. Vou dar um exemplo forte e a gente vai encerrar por causa do horário. Por que a gente lê Davi? Por que a gente ama Davi? Cara, Davi não tinha que ser lido, cara. Davi, humanamente falando, dentro desse nosso padrão moral de santidade. Pô, o cara adultera, o cara já tem um monte de mulher. Tem um monte. Ele adultera e aquilo não pesa para ele. Aí ele faz pior. Pega o marido da mulher com quem ele adulterou e bota lá no campo da frente para poder morrer. E ele não se arrepende. Aí vai um profeta chamado Natã. Vai falar, o dito cujo. Tinha um cara aí que tinha um montão de ovelha, gado, tudo bonitão. E aí tinha um outro empregado dele que tinha só uma. Mais bonita, bacana, gordinho. Quando chega alguém como visita, manda matar o do empregado. Pô, aí ele se levanta, ainda sem se arrepender. Ele levanta com um juízo tremendo. Quem é esse que ele é digno de morte? Qual é a resposta de Natã? Esse cara é você. A partir daí que ele vai entrar no processo de arrependimento, que vai escrever o Salmo 32, vai escrever o Salmo 51, a partir daí. Mas a gente, quando fala de Davi, a gente fala que ele era o quê? Homem? Todo mundo sabe. Mas um vacilão tremendo. Gente, Pedro, pô, Jesus teve muita paciência com Pedro. Muito difícil. Isto é, a gente precisa entender, isto é, quando Deus olha para Davi, ele sabe que Davi quer acertar. Ele sabe que Davi não quer errar. Por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. Porque quando ele erra, ele assume. Ele não fazia igual Saul, botava desculpa, passava, não. Pequei contra ti. Não é o Salmo 51? E fiz o que não é agradável aos teus olhos. Salmo 32. Enquanto eu me calei e não confessei os meus pecados, os meus ossos secaram. Isto é, o cara se arrependia e assumia. O erro foi meu. Você vai ver Pedro, toda vez que Pedro é exortado, ele recebe uma boa. Sabia o vacilão que era. Agora, vamos pegar Saul. Pô, Saul foi exortado por Samuel o tempo todo. E não adiantava, o coração do cara não queria. Aí, nesse caso, tem que olhar para ele e falar, isso não é um homem de Deus. Tanto que Deus vai falar o que para Samuel? Vai falar o que para Saul? Deus te rejeitou. E chamou e levantou, já escolheu um que é segundo o coração dele. Então o que a gente precisa saber é, a pessoa quer Deus ou a pessoa não nasceu de novo? Se ela quer Deus, eu vou cuidar dela. Eu vou até ela. Vou sondar, vou ajudar. Mas ela é nossa. Por quê? Eu peco, cara. Eu peco com pensamento, eu peco com palavras. Quer me matar quando eu falo alguma coisa que eu machuco minha família. Nada me dói mais do que quando eu faço isso. E às vezes minha boca ela é mais rápida do que o meu cérebro. E aí quando eu vi, já foi. E lamentavelmente, minha filha é muito semelhante a mim nisso daí. E a gente está lutando tudo junto para falar, não, todos os dias a gente vai mudar, a gente vai mudar, a gente vai mudar. A gente vai vigiar mais, porque nada dói mais em mim do que quando eu machuco minha família. Mas Deus sabe o que eu quero. Ele sabe. E eu falo sem medo de errar. Ele sabe que eu quero. Então essa é a diferença. Quando ele é publicano, tentamos 3 vezes. E ele falou, vou ficar no meu pecado. Então, amigo, não posso olhar para você como quem pertence a Cristo, como quem faz parte hoje dessa família. Agora eu vou investir em você, não como irmão, mas alguém que eu quero que se torne o meu irmão para a glória de Deus. Amém? Vamos terminar, gente? A gente passou
em 8 minutos. É ao quadrado, obrigado pela presença de vocês. Edna, Deus abençoe. Quem puder, quem desejar, ore aí, por favor. Ore agradecendo, ore Deus nos conduzindo. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é como uma faca de 2 gumes, Senhor, que corta, Senhor. Mas ao cortar ela cura, ela salva e ela liberta. E nós te louvamos porque nesse estudo o Senhor tem feito isso conosco. O Senhor tem nos cortado, tem nos libertado, Senhor, a cada quinta-feira. Te louvamos pelo derramamento do Teu Espírito Santo que nos converte. Te louvamos pela vossa presença libertadora. Te louvamos pela vida do pastor. Te louvamos pela unção que o Senhor deu para ele nos pastorear, Senhor. Te louvamos pela eleição. E te pedimos, Senhor, nos conduza em paz, em segurança para a nossa casa, Senhor. Nos conduza, Senhor, para que possamos ter uma noite agradável, segundo o Teu coração. E um final de semana agradável também, segundo o Teu coração. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, temos um cafezinho lá. Alguém mora perto da casa da Vanessa, do Vinícius? Tu moras? Vocês moram? Você pode entregar uma encomenda na casa deles? Pra gente? Que na verdade é pro Tiago. Lá em River. Aí o Vinícius vai levar pro Tiago para mim, por favor. Obrigado. Não sei por que eu estou falando no microfone. Entendi nada. Toma, pastor.